Mas eu te li bastante hoje. Só falta eu te ver, Luísa. Matheus vi, Nicolas vi, Stella vi, Thiago também, Vitor também. Falta só Luísa. Camila, Luísa. Jogando aqui. Tá. Vocês querem começar com o capítulo ou querem começar com a crase, essa segunda aula de hoje? Mais algumas coisas da crase. Podem escolher. Crase. Crase? Capítulo. 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 2 capítulos e uma crase. Vou pela maioria, então? Capítulo. Capítulo? Tá. O capítulo nós vamos começar agora e depois vocês terminam. Tá? Então peguem no Aprendendo a Ficar de Pé, Respirar e Comer. Vocês fizeram aquilo que eu pedi no diário, de mesclar escrito e desenhado? Fizeram? Gente, o diário de novo. Nossa, diário Não é de novo, é ainda, é sempre. O diário é uma coisa diária, todo dia. Tudo bem que eu não acredito que alguém escreva todos os dias, mas um dia sim, um dia não, 2 dias sim, um dia não. Prof, qual capítulo a gente vai ler? Como? Qual capítulo? Aquele que eu falei, Aprendendo a Ficar de Pé, Respirar e Comer. Ah, tá. Pois é que o livro online não tá pegando na outra página. Página 123, mas só que se tu não tem número da página, vai sempre na sequência. Depois do Caixa de Pandora. Mas olha só. Calma, como é que vira? Tá falando aqui, ó, que teve um problema de carregar essa página. Então, Luana, talvez o melhor seja tu pedir fotos para os colegas. Sempre tu já pede as próximas 10 páginas. Nossa, mas eu tô super conseguindo fazer as coisas pelo online, o livro online. Eu tô gostando bastante até, mas às vezes dá uns bugs na página, mas eu acho que depois abre. Sim, mas aí eu quero dizer o seguinte, para não depender da conexão na hora da leitura, digamos que fosse uma prova de você do livro e tu não tem, tu pode pedir as fotos, porque como esse não é um livro que a gente vai ficar pulando, se fosse um livro que nem o Araribá, que a gente lê, que a gente faz a página 14, no outro dia vai ser a 57, depois volta para 17, nesse aqui vai ser em ordem. Então, sempre tu já podes pedir as próximas páginas. Ou o próximo capítulo. Tá? Obrigada, Lins. Então, vamos lá. Quem gostaria de começar a ler? Ô, professor, vai ter que sair da câmera aqui para conseguir ler. Tá, não tem problema. A minha também. Quem vai ler? Pode ser Vitor, então, né? É que eu tenho que entrar ainda, vai demorar. Eu posso ser o segundo daí, prof? Pode. Pra não Quem vai demorar ler? tanto. Gabriel. Durante os muitos meses que se seguiram, Max treinou no clube de boxe Berlim e morou no Hotel Excelsior. Na cidade, preparando-se para uma revanche contra Paulino. Gabriel, vai lendo, ó. Sílaba por sílaba. Stresse, man, strasse. Stresse, man, strasse. Preparando-se para uma revanche contra Paulino, os Kundun, em Berlim. Tinha aulas com ele uma vez por semana, nas tardes de quarta-feira. Nos outros dias, eu treinava no clube como um dos demais lutadores, sendo o único membro júnior, com menos de 18 anos. A princípio foi uma novidade. Sempre que chegava, os outros iam e faziam comentários, principalmente sobre o meu físico magricelo. Orgic começou a chamar-me de Kinochen, ou ossos, o que não é mais lisonjeiro
dos apelidos, mas estavam um degrau acima de mijão ou balde de cuspe. Muitos deles me assistiam treinar, rindo e procurando defeitos em minha técnica pobre. Presumi equivocadamente que eles mostrariam mais moderação na frente de Max, ou que ele dirá algo para afugentá-los. Mas isso nunca aconteceu. Muito bem, Os insultos... então, só até aqui. Então, o que aconteceu com, vejam, o histórico dos apelidos dele vai mudando, mas sempre é um apelido que ele disse, não é o mais lisonjeiro dos apelidos. O que quer dizer lisonjeiro? Lisonjeado. Muito bem, não é um... Não é tão favorecido por ter aquele apelido. Perfeito, é isso mesmo, Vitor, tá? Lisonjear é elogiar, e ele disse que não é lisonjeiro, mas já é melhor do que balde de cuspe e mijão, ossos, nochen. E vocês acham que isso que acontecia aqui com ele ainda acontece? Se um rapaz vai num lugar cheio de adultos, homens, vão ficar pegando no pé, debochando dele? Não sei. Provavelmente sim. Depende. Oi, Dudu? Sim, né? Provavelmente sim. Provavelmente sim. A Luana acha que não sabe. Não, mas você tá falando tipo adultos com adolescente. É, Não faz sentido. não faria, né? Deixam adolescentes, um adolescente de 18 e um, sei lá, de 15, 16. Mas adulto não sei. Pois é, e aqui, num mundo de meninos e homens, vocês acham que acontece isso? Vocês que, por exemplo, que jogam, fazem algum esporte, se vocês são o único com menos de 18 anos, os adultos vão ficar pegando no pé? Sim, sempre. Sempre, Não. Vitor? Depende do jeito que pega no pé. Porque, assim, tem vezes que dão um apavoro, mas tem vezes que eles fazem de brincadeira, né? Porque eles são mais velhos e tal. Uhum. E Giovanni? Os esportes que eu pratico, não. Os que eu pratico, eles dão maior força. Tipo, ajudam, explicam as técnicas, tipo, levam. Legal. E Giovanni, esse caso de incentivar, assim, tu acha que são professores, treinadores ou adultos que estavam lá fazendo o negócio e... Não, por exemplo, tem uns que são, né? Mas tem uns que andam, por exemplo, no caso da bike, tem uns que andam muito bem. Daí eles veem você fazendo algum erro, eles falam, não, ó, faz assim que você vai conseguir fazer melhor, pula desse jeito. Sim, entendi. Essas coisas É assim. melhor, né? Porque eu concordo Mas- com a Luana, não faz sentido ficar debochando, humilhando, né? Se a Quem é pessoa que ia for falar muito mais? Mas, velha, prof, velha não. Agora, se for tipo os 2, 3 anos mais velha, tem às vezes que fica se achando, não sei. Aí a pessoa quer... Mas os Vitor? adultos velha, não. o jeito que eu falei ali de pegar no pé, do jeito de apavoro, eu quis dizer de incentivo, que nem o Giovanni falou, quando tá fazendo Aham. alguma coisa errada. É porque as pessoas que eu convivo, assim, que são mais velhas, são pessoas que eu conheço, então eles não vão ficar, tipo, tirando sarro vão do jeito de humilhar. humilhar, mas tipo uma brincadeira, sabe? É isso que eu falo, de É. pegar no pé. Eu acho que hoje em dia tem um pouco mais de cuidado, assim, de não ser tão malvado. Mas eu imagino que ainda exista gente malvada, assim, que pega no pé e não tá nem aí com o sentimento do menino. Quem era o segundo? Que disse que queria ser o segundo? Eu. Vitor, vai. Os insultos são parte da luta, disse ele. Os socos mais leves são desferidos com a língua. Você tende a enrijecer sua pele contra esse tipo de ataque do mesmo modo que enrijece os músculos para desferir socos fortes. 2 semanas depois, a maioria dos lutadores perdeu interesse por mim, em parte porque a novidade passara. Também porque uma vez eu tendo dominado as técnicas básicas, não havia muito do que rir. Max me ensinou os fundamentos do boxe, desde como cerrar os punhos, até como ficar de pé, como desferir todos os socos básicos, o jab, o direto de direita, o uppercut, alguns deles vieram naturalmente. Max disse que desde o momento que entrei pela primeira vez com o Johan no ringue, ele percebeu que eu tinha um jab natural e tudo para ter um gancho decente. E depois, de ser exposto a outros lutadores, descobri que realmente tinha uma boa envergadura, como Max me dissera muitos meses atrás. Apesar disso, algumas das coisas mais difíceis para dominar pareciam ser as mais simples. Levei diversos dias só para aprender o modo certo de cerrar os punhos. Eu,
tinha uma tendência instintiva a posicionar o polegar por cima dos nós dos dedos, em vez de colocá-lo para baixo, o que deixava o polegar exposto ao impacto. Max era um homem de ação e sempre me reforçava seus ensinamentos como uma demonstração ativa. Se mantiver a mão desse jeito, é tão provável que quebre seu polegar quanto o nariz do seu adversário, disse Max. Aqui, solta minha mão com um punho assim. Toquei a mão dele e certamente senti uma fisgada no topo do meu polegar. Dói um pouco, falei. Veja, você está se sentindo isso após o único soco. Eu praticamente não senti nada. Imagine como ficaria seu dedo após dezenas de socos. Eu ia querer arrancá-lo da mão. Você sempre tem que encolher seu polegar assim. Ele me mostrou o jeito certo de cerrar o punho, como os nós dos dedos em linha reta e o polegar paralelo e protegido atrás dos dedos. E em seguida me fez socar novamente sua mão, diversas vezes. Tá vendo? Dessa vez não tem dor, já? Seu punho é sua arma, então você deve mantê-lo compacto e forte com a cabeça de um martelo. Ele precisa ser capaz de esmurrar muito, sem mostrar qualquer fraqueza. Todas as noites, no meu diário, eu fazia desenhos do que aprendera. Eles me ajudavam a processar e memorizar cada novo conhecimento. Desenhei meu punho nas posições correta e incorreta, posando com a mão esquerda enquanto desenhava a direita. Usei linhas grossas para fazer minhas mãos parecerem brutas e masculinas, o martelo que Max escrevera. Também fiz ilustrações rápidas dos golpes básicos, tentando capturar o movimento correto, bem como as posições da mão e do braço. Além da posição correta do punho, tive dificuldade para aprender como ficar de pé adequadamente. Eu não podia acreditar que até mesmo isso consistia em tamanho desafio. Até aqui, até aqui. Vejam, ele fez o desenho na página 127 do certo e o errado do punho. Deu para entender por que está errado? O errado? Nicolas, Porque quando ele der um soco vai doer a parte de cima do polegar dele? isso, se a gente der um soco assim, ó, quem vai bater na outra pessoa é o polegar, que é mais, que é a ponta, né? A ponta é mais fraca do que o nó dos dedos. Então, aqui tá o certo, ó, protegeu a ponta do polegar. Vejam, toda a descrição que ele levou uma página para fazer, em 2 imagens, ele mostrou e a pessoa sabe reproduzir, tá? Então, essa foi a primeira coisa. Do que ele vai falar agora? Do que ele vai falar agora? De ficar em pé adequadamente? De ficar em pé. Quem vai ler para nós? Quem vai ler? Todo mundo entendeu o que é o gancho? Que ele tem um gancho bom? E é o jeito de dar o soco, que coloca a mão. É um soco de lado. Aham. Soco de lado. Tá, quem vai ler agora? Eu posso ler. Ali, além da posição, começa ali. Volta naquela página, deixa eu ver. Isso. Esse parágrafo além da posição ele já leu. Agora vai nos seus pés. Ah, tá. Seus pés estão separados demais. Você está colocando numa posição em que é fácil demais derrubá-lo, disse ele. Veja, separe seus pés ainda mais e tente permanecer de pé quando eu empurrar você. Afastei bem as pernas e Max me deu um empurrão forte. Caí no chão, machucando o cóccix. Fiquei surpreso com a força que ele usou e senti uma fisgada no traseiro. Uma contração de raiva subiu em mim até que ele estendeu a mão e me puxou para cima. Ok, agora os pés unidos, como se estivesse em posição de sentido. Juntei os pés e empurrou de novo. Tentei me preparar, mas novamente perdi o equilíbrio e caí com força, soltando um pequeno gemido. Está vendo? Também não serve. Agora, posicione seus pés num ponto intermediário com o pé esquerdo cerca de 40 ou 50 centímetros à frente do direito. Fiz como ele mandou, posicionando cuidadosamente meus pés de maneira certa. Dessa vez, quando ele me empurrou, consegui resistir à força e me manter de pé. Bom, aprovou ele. Agora continue a fazer ajustes de centímetros de um lado ou do outro até encontrar o seu melhor ponto de equilíbrio. Pense no seu corpo como um edifício. O outro lutador
está tentando derrubar o edifício e você tem de se posicionar de modo a ter a melhor chance de ficar de pé. Quando você estiver no ringue, procure sempre desequilibrar o adversário, pois é aí que um lutador está mais vulnerável. Pratique sua postura perfeita diante do espelho. Depois lembre-se de sempre retornar essa posição. Se seu corpo é um edifício, sua posição são as suas fundações. Um bom edifício precisa de fundações sólidas. Existe uma ciência no boxe. Portanto, descobrir as equações é importante. Conheço muitos brutamontes que poderiam socar muito mais forte que eu, mas que nunca chegaram a lugar nenhum, porque tinham equilíbrio e um jogo de pernas péssimos. Como você tem pernas longas e magras, precisa ter cuidado para não fazer movimentos muito amplos no ringue. Passos rápidos e curtos, só alguns centímetros de cada vez. E certifique-se sempre de que seus pés estejam firmemente plantados quando desferir um soco. É de onde vem a força. Até aí, voltem na página 126 e vejam a palavra péssimos que tem na quarta linha de baixo para cima. Por que essa palavra está no plural? Por que ela está no plural? É porque ele está se referindo ao jogo das pernas, que tá ruim, que tá péssimo. O jogo de pernas está péssimo? Então, se fosse o jogo de pernas, teria que ser péssimo, né? Porque não são as pernas péssimas, é o jogo. E por que está no plural, então, no masculino? Porque é o equilíbrio e o jogo de perna. Muito bem. Tá? Então, vejam, quando eu quero dizer que as duas coisas estão péssimas, não é só o jogo de pernas que está péssimo, é o equilíbrio que é péssimo e o jogo de pernas que é péssimo. Então, nesse caso, o adjetivo que está lá no fim vai concordar com as duas coisas. Tá? Se tivesse colocado no feminino, esse adjetivo se relacionaria com quem? Jogo de pernas péssimas seria o quê? Um jogo em que as pernas é que são péssimas. Uhum. Tá? Então, sempre a gente tem que cuidar para fazer essa concordância certinha. Certifique-se sempre de que seus pés estejam firmemente plantados quando descerem no soco, de onde vem a força. Então, aqui, além de aprender a posição da mão, o que ele aprendeu? A se equilibrar quando leva uma pancada, alguma coisa? A se equilibrar para quando vai levar uma pancada, né? Para não perder o equilíbrio. Então, aqui ele falou de duas coisas sobre o equilíbrio. Como ele vai fazer para se equilibrar, que é como? Não ficar com a perna muito junta, nem muito separada. Perfeito. E mais um detalhe, nem junta nem separada, tinha que fazer mais uma coisinha, que é qual? Deixar a perna um pouco mais para frente uma da outra. Perfeito. Quem é que falou? Eu não vi. Tela. Tá? Uma mais para frente do que a outra. Tá? E ao mesmo tempo que ele tem que cuidar do equilíbrio dele, o que mais que ele tem que fazer para ser bom? Cuidar para ver quando o outro tiver uma posição mais fácil de derrubar. Tá? Então, ele tem que manter o seu equilíbrio e tentar desequilibrar o outro. Tá? Próximo leitor. Yasmin. Espera, professor, pelo livro online. Tá ruim de carregar. Giovanni. Eu tô pelo livro online também, no carrego. Sim, mas vocês estão com o livro online, leiam.
Gabriel? Gabriel já leu, né? Já Duda? li. Tá, pera. Também continuei obedientemente meu programa de treinamento, aumentando meus limites nos 300. Vou lhe ensinar a técnica, mas você tem de manter seu treinamento, disse ele. Pular corda, correr, fazer flexões de braço e tudo que você faz sozinho é tão importante quanto as habilidades técnicas que vai aprender. Todos os exercícios calistênicos são destinados a melhorar a sua respiração. Lembra como ficou sem ar lutando com Johan? Aquilo não foi nada. Imagine passar 12 assaltos assim. Tente sempre respirar pelo nariz quando estiver se exercitando. Precisa manter a boca fechada quando lutar, porque estará usando um protetor bucal. Quando estávamos juntos, Max era uma fonte de informações e eu sorvia suas palavras como se fosse meu evangelho pessoal, e ele meu salvador. Além do mero treinamento físico, o boxe me oferecia um sistema inteiro de vida que eu estaria mais do que feliz em adotar. Um pugilista deve levar uma vida disciplinada, aconselhou-me Max. Nada de noitadas, nada de fumo, nada de café ou chá, nada de bebida, enfim, nada de diversão. É preciso estruturar seu dia para que ele construa sua força para a batalha. Isso significa que você tem que comer diferente dos outros rapazes, pensar diferente dos outros rapazes, dormir diferente dos outros rapazes. Nada de comida gordurosa ou excesso de doces. Deve evitar frutas, ainda verdes ou qualquer alimento muito condimentado. Boxeadores comem como animais, coisas simples, grãos integrais e muitos vegetais. Frango é bom, carne vermelha também, mas tente comer os cortes magros. Carne vermelha é gorda, em excesso vai para o sangue e deixa você mais lento. Coma pelo menos 2 ovos toda manhã. Ovo é bom para dar força e energia. Você precisa ganhar peso, então coma muito queijo e beba leite. Leite, leite, mais leite. A vaca é a melhor amiga do lutador. A maioria dos lutadores que conheço bebe quase 2 litros por dia, especialmente quando estão tentando ganhar peso. Nunca conversávamos sobre nada além de luta, mas por mim tudo bem. Na verdade, percebi que Max só falava sobre boxe no clube. Ele nunca revelava nada sobre sua vida pessoal ou suas opiniões. Se o assunto era política, ele diplomaticamente se esquivava de emitir qualquer ponto de vista. Um dia no vestiário, Johan e Willy, um dos membros do clube que eu sabia que apoiava os nazistas, estavam discutindo a dieta de Hitler, enquanto Max e eu nos aprontávamos para o treino. Estou tentando reduzir a carne vermelha, disse Willy. Hitler é vegetariano, sabia? Não acho que Hitler daria um bom pugilista, retrucou Johan. Nunca conheci um lutador que não adorasse um bife. Você deve tomar cuidado com o que diz sobre o Führer, Johan. Só estou dizendo que não acho que ele vá desafiar ninguém pelo título de peso meio médio, certo, Max? Max ergueu uma sobrancelha e fez uma pausa antes de responder. Acho que Hitler provavelmente concorreria na divisão dos meio pesados. Mas ele seria um grande lutador, certo? Perguntou Willy. Bom, se ele fosse lutar contra os outros líderes mundiais, provavelmente sairia bastante bem. Roosevelt é velho e Mussolini está horrivelmente acima do peso. Deve estar comendo demais aquele delicioso e gorduroso salame italiano, certo? Os dois riram e Max me conduziu para o salão. Então, essa parte que a Duda leu tratava sobre qual aula? Sobre qual explicação? Ele já falou da posição da mão, falou da posição dos pés, e agora? Alimentação? Alimentação. Né? Os hábitos de vida, né? Ali não beber, não tomar chá, não tomar café, não fumar, todas aquelas coisas que são do hábito de vida. E depois bastante sobre alimentação. Tá? Talvez essas regras tenham mudado, não sei se a alimentação de um pugilista hoje. Algumas palavras que ele usou que são bem específicas de luta, vocês perceberam alguma? Que fora da luta elas têm outro sentido. Alguém percebeu uma palavra? Assalto. O que é um assalto quando se trata de luta? A rodada, mais ou menos? É como se fosse uma partida, né? Imagine passar 12 assaltos assim. Tá? Então, uma luta tem vários assaltos. A menos que... Quando é que ela acaba antes da hora? Quando dá um nocaute. Muito bem, Gabriel.
quando dá um nocaute. Nocaute é uma daquelas palavras que a gente estudou na formação de palavras, que se forma de que jeito? Estrangeirismo. Ó, em inglês, é assim. Opa, tá faltando uma letra ali. Opa. Acho que é assim. Em português, virou nocaute. Tá? Como blackout, né? Que em português é blackout, assim. E que vem de black out. Tá? Então, é um estrangeirismo que entra na língua, continua com o som parecido, mas a escrita muda bastante. Tá? Então, assalto é uma delas. E teve outra palavra que ele usou, eu sorvi as suas palavras. O que quer dizer sorver as suas palavras? Absorver. O sorver é como se a pessoa estivesse engolindo de uma maneira agradável, assim, né? Então, bebia as suas palavras, absorvia dessa maneira. Tá? Vamos lá. Matheus, termina para nós o capítulo? Ô, professora, se eu te falar, você acredita? Eu tava tão concentrado na leitura que eu já li os 2 próximos capítulos, eu nem percebi. Só pode Eu me sei. falar qual que é a página que tá? Eu tô na 130. 139. 130, volta ali. É que isso aí é legal, a gente não conseguir parar, mas quando eu estou parando para a gente conversar, era bom todo mundo participar, porque senão eu pergunto, tem sempre 3 que me respondem que são os mesmos, ou 4 ou 5. Já Sim. vai. Os Qual que é dois o riram. trecho? Os 2 riram e Max me conduziu para o salão. Diversos meses se passaram e eu dei o máximo de mim para seguir ao pé da letra. Cada palavra dos conselhos de Max. Todos os dias eu me exercitava, comia, bebia e dormia de acordo com os ensinamentos de Max. E, sem dúvida, comecei a notar mudanças no meu corpo. Meu tórax e meus ombros se alargaram e meus antebraços e bíceps mostravam mais definição e massa. Eu passava horas me estudando na frente do espelho do banheiro, praticando minha postura, socos e flexionando diferentes partes do meu corpo, tentando discernir todo o avanço muscular. Eu me pesava todos os dias e registrava o peso no meu diário junto com um relato exato do que tinha comido e minhas estatísticas diárias de exercício. Às vezes eu chamava Hilde para me ajudar a medir meus bíceps e tórax com a fita métrica e depois registrava esses resultados também. Um dia ela me surpreendeu enquanto eu me olhava no espelho e disse: definitivamente você está ficando maior, Spatz. Acha mesmo? Bem, sua cabeça está crescendo. Quer que eu faça uma mesa também? Peguei uma toalha de mão da prateleira e atirei nela, que saiu correndo às gargalhadas. Deu para entender qual foi o deboche dela? Sim. Então, vocês acham que é comum essa preocupação dele, que ele acabou virando uma preocupação com o corpo? Por que ele até anotava no diário, vocês acham? Porque ele queria se tornar um. Ele gostou do estilo de como que ele leva a vida sendo um boxeador e quis levar para sempre, vamos dizer assim. Uhum, muito legal, Matheus. Talvez o fato de anotar, né? E também. Pode falar, Lara? Para ter um maior controle. Ter um controle. E também porque essas mudanças estavam acontecendo tão rapidamente, né? De repente ele começou a ver que dava resultado e que esse resultado era rápido, né? Dependendo da idade, se vocês fazem, por exemplo, eu já tive alunos que começaram a fazer malhar, assim, para mudar o corpo, e é muito rápido quando a pessoa é jovem, né? Então, ele percebeu isso e começou a se animar. Tá? Então, vocês vão ler o próximo capítulo, que se chama Neblig e Joe Paluca.
para a próxima semana, tem bastante desenho. E, então, vai ser um capítulo muito rápido, 131 até 138, que até o Matheus já leu agora, enquanto a gente conversar. Acho até que eu vou mandar vocês já lerem uma oração também. Tá bom. Primeiro. Oi? Só o Nebilinho de Ouro tá louca, tá bom. Pra gente ler em casa. Tá bom? O Joe Paloca é esse? O outro, só... iria... É que tem muita... Tem muita gente com atividade atrasada, que eu sei, né? Então vai só esse. Joe Paluca e Nebly. Então, voltando a falar da crase, deixa eu botar aqui o... Aqui. Vou apresentar para vocês. Que nós começamos a ver na aula passada. Vai, não está aparecendo, né? Ah, agora vai. Nós vimos, então, que a crase é aquele encontro, né, de duas vogais iguais. Nós vimos já essa dica aqui, que trocando a palavra que vem depois por uma palavra masculina, Matheus, presta atenção, porque isso aqui já apareceu... Opa! Não era isso aqui que eu queria. Essa dica aqui, ó, que se eu troco a palavra que vem depois, por exemplo, fui à farmácia, por uma palavra masculina, fui ao supermercado, se aquele A é substituído por AO, é porque no feminino é um A craseado, tá? E se trocando aquele A, ele vira só A ou só O, é porque aquele A não é craseado, ele não vai receber o acento, tá? Porque no caso, dirigiu-se a ela, esse A é só preposição, tanto é que se eu dissesse dirigiu-se a ele, continuaria a e não ao. Vestiu a camiseta, se eu trocar camiseta por casaco, vai ficar vestiu o casaco e não ao casaco. Então, é porque esse a, nesses dois casos, é só uma palavra. No primeiro, ele é uma preposição, no segundo, ele é um artigo. Tá? Isso aqui vocês lembram, né? Já vimos também essas expressões, essas locuções, à medida que, às vezes, à noite, à direita, à esquerda, à moda. E nós vimos, principalmente, quando não ocorre crase. Antes de palavras masculinas, antes de verbo no infinitivo, ele começou a conversar. Esse a conversar é só preposição, o a. Tá? Porque está antes de um verbo no infinitivo. Pronomes pessoais, ela, não vem a você, pronome pessoal de tratamento, não tem crase antes desses pronomes. Nome de cidade que não tem artigo feminino, nós passamos muito tempo da aula passada falando nisso, né? A Roma, tá? A menos que seja especificado. Essas três palavras especiais, casa, terra e distância, quando elas não são especificadas, elas não têm a crase, não ocorre esse encontro. E palavras repetidas, cara a cara, dia a dia, face a face, não se usa crase nessas expressões, tá? O verbo ir, nós vimos aquela dica de eu vou a, eu volto da, crase no a, vou a, volto de, crase para quê? Dêem uma olhada nesse exemplo. Agora aqui, isso aqui é uma novidade, então agora todo mundo aí bem ligado, mesmo quem estava na aula passada, que é a preposição a e os pronomes demonstrativos. Quem quer ler esse quadrinho, que não leu nada até agora? Bruno? Então, os pronomes demonstrativos em que a crase pode ocorrer são aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, as.
Para isso, o termo regente deve exigir preposição. Por exemplo, assisti aquele programa horrível de TV. Aquilo que chamam de programa educativo, refiro-me àquela aluna estudiosa. Li aquele livro, conheço aquela rua, já vi aquilo. Então, o que eles estão mostrando aqui? Que a palavra aquele, aquela e aquilo, no plural ou no singular, tanto faz, podem, não é que elas vão receber, claro, esse acento quando o termo regente, que está em verde ali, ó, exigir preposição. O que significa? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Porque quando eu digo li aquele livro, quem leu, leu direto o livro. Conheço aquela rua, quem conhece, conhece direto aquela rua. Já vi aquilo, já vi direto aquela coisa. Porém, quando eu me refiro a aquela coisa. Quando eu chamo uma coisa de pronome educativo, chamo a alguma coisa. E assisto a alguma coisa, entenderam? Então, essas três palavras, provavelmente, vocês nunca tenham posto, até hoje, nunca usaram essas palavras com acento, tá? Mas elas podem aparecer, de vez em quando, bem de vez em quando, raramente, com esse acento indicando que é a aquilo. Refiro-me a aquela. Todo mundo entendeu até aqui? Alô? Entenderam? Sim, Pro. Tá, sim. Giovanni, lê para nós. O meu negócio não tá dando bom Como assim teu negócio? aqui, prof. Em meio a tantas exceções, às vezes é mais simples quando você memorizar, quando a frase não é utilizada em quando e quando é. Quem sabe tu lê de novo. Peraí. Volta e lê desde o começo. Tá. Em meio a tantas exceções, às vezes é mais simples você memorizar quando a frase não é utilizada com substantivos masculinos. Não. Lê toda essa frase de novo, vai. Oxi. Em meio. É porque tá, eu não sei se tá cortado para mim. Lê de novo. Em meio a tantas exceções, às vezes é mais simples você memorizar quando a frase não é utilizada do que quando é. Entendeu agora? Não, eu já tinha lido antes. Deve ter Não, cortado eu tinha lido, mas eu tive a impressão de que tu não tinha entendido o que isso aí queria dizer. Eu Às entendi. vezes é melhor a gente saber. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Então vai. Não, entendi. Vai, exemplos? Daqui a 2 segundos. Pode ler o número 1. Antes de substantivos masculinos. Então, vamos conhecer a fazenda cavalo. Você deve se vestir a caráter e ele foi a diferentes lugares. Entenderam? Todas essas palavras que vieram depois do a são masculinas. Veio a pé, a prazo, a cavalo, a caráter, a lugares diferentes. Não vai crase. Número 2, outra pessoa, Henrique. Henrique? Henrique está em aula? Não está, né? Arthur? Antes de verbo no infinitivo. Começou a sorrir quando dei a notícia, ficou a pensar nela o dia todo e estava a celebrar sua vitória. Alguém teria posto alguma crase aí? Não? Não. Tá, mais um pouquinho, Arthur. Diante de nomes de cidades. Chegou a Belo Horizonte em segurança. Quem tem boca vai a Roma. Foi a Florianópolis conhecer as praias. Detalhe importante. Detalhe importante. Quando especificar a cidade, pode ocorrer a crase. Irei à Veneza dos Apaixonados.
Refiro-me à Inglaterra do século XVIII. Foram a Florianópolis das praias. Tá? Aqui falou cidade, mas botaram Inglaterra, né? Mas não tem problema, era o lugar. Tá? Então, por hoje a gente vai parar nesse. Eu vou pedir para que vocês fiquem atentos à crase. Ó, a crase. Fiquem atentos a alguma coisa. Se fosse o texto, ficaria ao texto. Então, fiquem atentos à crase com crase. Tá? Para a próxima aula. Eu vou mandar exercícios já sobre todos os pontos que a gente já estudou. Tá bem? Para essa semana? Durante a semana eu vou mandar. Tá bem? Alguém